Hoje a gente vai falar da importância do estudo em geral e do estudo da Torá em particular. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayahel, hoje focando nos parágrafos 99 e 100 do Zohar, nono ano de leitura. O Zohar começa lembrando para nós qual é a importância de nós estudarmos Torá. Existem vários benefícios, várias coisas que você ganha com isso, mas em especial o Zohar fala de quatro coisas que você ganha, agrupando em um e três. A primeira coisa que ele diz é que, pela Torá ser um livro que transcende a matéria, que não é um livro necessariamente ligado aqui ao mundo material e fala sobre o mundo espiritual, quando você estuda a Torá, é como se você estivesse de fato na presença de Deus num palácio superior, num dos palácios de Deus superior. Então, quando você se engaja com a Torá, é o termo que a gente usa, ou se ocupa com a Torá, você transcende esse mundo físico. Né? Lembrando que Torá literalmente significa Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, mas é um nome mais amplo para qualquer estudo espiritual. Você estudar Talmud, você estudar Zohar, você estudar Mishnah, Gemara, tudo isso é Torá. Né? Bom, e aí ele diz também, o Zohar continua dizendo, que uma pessoa que estuda a Torá é salva de três tipos de julgamento. Então, aquela energia mais densa que a gente tem na Kabbalah, vinda da coluna da esquerda. Ela é salva do julgamento deste mundo mesmo, né? O nosso mundo de Malchut, a gente já falou várias vezes aqui no Zohar, é um mundo que tem um pouco de energia mais densa. Então, a Torá protege essa pessoa. Ela é salva da energia de julgamento do anjo da morte, né, uma figura aí bastante importante na tradição, um anjo encarregado de levar a alma da pessoa quando chega a hora dela, e do próprio julgamento do Gehinom, que o pessoal traduz aí como inferno, mas não é exatamente inferno, enfim, um lugar para onde você às vezes precisa ir para limpar as máculas que você tem. Então, segundo essa terceira visão, né, que a Torá protege do Gehinom, você vai ter alguns cabalistas, como Isaac Luria, inclusive, falando que uma pessoa que estuda a Torá não passa pelo Gehinom. Se uma pessoa que estuda a Torá tem alguma mácula, ela tem que limpar de algum outro modo. Ela vai talvez usar só a reencarnação, por exemplo, ela vai passar por alguma outra coisa, mas não pelo Gehinom. Bom, agora, eu falei antes da vinheta que a gente ia falar da importância do estudo da Torá, em particular, e do estudo em geral, né? No segundo parágrafo, isso tudo é basicamente o parágrafo 99. No parágrafo 100, o Zohar fala em especial por que é importante estudar. Porque a gente ativa uma coisa dentro de nós, uma faculdade dentro de nós, seres humanos, que é a memória, né? Quando você estuda, você vai lembrar aquilo que você estudou, ainda que você tenha má memória, tudo bem? Alguma coisa você vai reter daquilo que você estudou, você vai guardar aquilo na memória e vai relembrar em momentos posteriores da vida. Então, você está vivendo, passa por uma situação e lembra de algo que você estudou. E aí, como eu disse, pode ser agora tanto Torá como de outras coisas. E o fato de você ativar a sua memória, de você treinar a sua memória, diz o Zohar, te conecta com uma das firot mais importantes e mais elevadas da árvore da vida, que é a Sfirá de Chokhmah. Então o Zohar diz que é muito importante a gente ter algum tipo de estudo, e se puder ser o estudo de Torá, talvez é melhor, nem que seja para a gente aprender esse foco, né? Se você é uma pessoa que tem o hábito de estudar, você sabe disso. É quase que um exercício meditativo, muitas vezes. A nossa mente natural, ela é uma mente muito inquieta, talvez principalmente a mente ocidental e moderna, né? A gente tem muitos pensamentos, passa muita coisa na cabeça o tempo inteiro. E ela fica, às vezes, como dizem os orientais, às vezes é a mente macaco, né? Ela fica pulando de galho em galho. Você aprender a estudar, a ler e a concentrar no texto não é uma tarefa fácil, né? Talvez, como eu disse, você que tem um pouco disso na sua vida, sabe quantas vezes a gente não começa a ler um texto e, sei lá, começa na página, chega no meio da página, nossa mente já está em outro lugar, né? Então, acaba sendo quase que um exercício de concentração e de meditação, aprender a ler, aprender a estudar, e aí, como eu falei, não só isso, mas reter as informações, lembrar das informações, né? E tudo isso, então, pode parecer só um fenômeno, digamos,
psicológico, didático, neurológico, mas o Zohar diz que não, é um fenômeno espiritual. Como eu falei, você está conectando com uma Sfirá, que é a Sfirá de Chokhmah. Bom, e aí o Zohar explica que a Sfirá de Chokhmah, de certo modo, ela pode ser comparada com um livro. De novo, então você está estudando de um livro físico, mas está se conectando com um livro superior. E em que sentido esse livro superior? Chokhmah é um livro em que tudo é anotado. A gente tem essa noção, né, no judaísmo, que os nossos atos são todos anotados e registrados, não só nossos atos, nossos pensamentos, nossas emoções. Aonde que essas coisas são registradas? Em Chokhmah. E por que que elas são registradas? Para que depois elas sejam, de algum modo, avaliadas. Né? Elas são olhadas por Deus, elas são olhadas pelo tribunal celestial, para que, por exemplo, na hora da morte, quando a gente for embora, esses atos sejam julgados. Então, o Zohar acaba explicando também que quando a gente estuda, de novo, algo em geral, ou talvez melhor ainda, a Torá, mas qualquer coisa, a gente está aprendendo essa concentração, mas a gente também está aprendendo, talvez, a importância de como os nossos atos são registrados, de como as nossas memórias são marcadas, de como as nossas emoções são marcadas. Então, o estudo, ele também acaba tendo um efeito corretivo sobre a nossa alma. Como eu disse, ele não é só algo pedagógico, neurológico, biológico, né? Você está realmente transformando ali a sua Sfirá de Chokhmah e fazendo com que os seus atos sejam registrados nesse livro espiritual de um modo diferente. Ele ia ser registrado de um modo A, que talvez não é muito interessante, e ele passa a ser registrado de um modo B, que é mais interessante. Então, esse processo que eu estou falando, é claro que é um processo muito sutil, que a gente não percebe. O Zohar diz que quando você está estudando, você não se dá conta disso, mas o estudo está transformando a sua alma. Essa é a questão. E os seus atos, como eu disse, então, passam a ser registrados de outro modo, e cada vez que você se conecta com um livro no mundo material, Malhut, o livro superior também está sendo conectado e te trazendo benefícios. Um bom dia a todos e tudo de bom.